Sistemas adesivos, a lógica geral. Alô, alô, alô? Você sabe quem sou eu? É a diva odonto entrando no consultório com microbrush numa mão e trauma de infiltração marginal na outra. Antes de decorar nome de adesivo, número de passos e essas coisinhas que fazem estudante entrar em combustão espontânea, a gente precisa entender a lógica do babado. Sistema adesivo existe porque resina composta sozinha não gruda magicamente no dente. Repito com emoção dramática. Ela não gruda sozinha. Se dependesse apenas da boa vontade da resina, ela soltava, infiltrava, manchava e sambava para fora da cavidade. Então entra o sistema adesivo, cuja missão é criar união entre estrutura dental e material restaurador. Mentaliza essa imagem. O dente é uma superfície biológica cheia de particularidades. E a resina é um material sintético. É basicamente um casamento entre mundos diferentes. Se ninguém fizer essa ponte, divórcio litigioso. Agora vem um conceito muito importante. Quando a gente prepara a cavidade, instrumenta dente, desgasta a estrutura, forma-se a famosa smear layer, ou lama dentinária. Traduzindo, uma camada de resíduos que tapa túbulos dentinários e interfere na adesão. Então o adesivo precisa lidar com isso. E é justamente daqui que surgem os tipos de sistemas adesivos. Basicamente, a pergunta é como esse sistema vai tratar a superfície dentária para conseguir adesão. Daí nascem sistema convencional, sistema autocondicionante, sistema universal. Guarda essa lógica, porque isso organiza todo o resto. Outro alerta que costuma cair: não adianta só passar adesivo e ser feliz. A evaporação do solvente importa muito. A professora enfatiza isso. Se não evaporar solvente e água adequadamente, a polimerização fica comprometida. Ou seja, adesão ruim, camada adesiva inadequada, falha clínica futura. Traduzindo em consultório real. Restauração linda, hoje tragédia grega daqui a pouco. Então, aquele jato de ar depois da aplicação do adesivo não é enfeite, não é momento contemplativo, não é performance artística, é etapa crítica. PPP, alerta de prova. Negligenciar evaporação do solvente é prejudicar desempenho adesivo. Respira, porque no próximo bloco a gente entra no primeiro grande núcleo do caos organizado: sistema adesivo convencional. Sistema adesivo convencional, o drama da dentina. Agora, quem desse conceito, porque aqui mora pegadinha de prova com energia de vilã de novela. O sistema adesivo convencional é chamado assim porque ele segue a lógica clássica. Primeiro condiciona, depois adesiva. Ou seja, não é o adesivo que faz tudo sozinho. Existe uma etapa prévia. Essa etapa é o uso do ácido fosfórico. E aqui a professora bateu muito nessa tecla. Tem tempos que precisam ser memorizados. Esmalte, 30 segundos dentina, 15 segundos. Guarda isso igual o CPF da aprovação. Porque inverteu. Agora vem a parte linda e cruel da dentina. A professora fez uma comparação ótima. Quando o ácido fosfórico entra na dentina, as fibras colágenas ficam expandidas, arrepiadas. Imagina os pelos do braço quando bate frio. É literalmente essa imagem mental. Essas fibras ficam abertas, organizadas, permitindo que o adesivo penetre. Mas aí vem a tragédia se a pessoa faz errado. Se depois do condicionamento tu mete um jato de ar direto sem proteção, essas fibras colapsam. Elas deitam. Viram um miojo molhado emocionalmente destruído. E aí o adesivo pensa, amiga, como é que eu entro aqui? Não entra direito. Consequência: menor infiltração do adesivo, camada híbrida ruim, adesão comprometida. Isso é bizu fortíssimo. A professora basicamente transformou isso num se errar aqui já era. Então, dentina condicionada não deve ser ressecada brutalmente. Protege-se a dentina. Pode usar algodão, cuidadosamente melhor ainda, papel absorvente adequado, filtro esterilizado porque solta menos fibras. Visualiza. Dentina ideal, a rede aberta, tipo cama de gato. Dentina colapsada, tudo esmagado e fechado. Qual cenário ajuda o adesivo? Exatamente. Pipipi, alerta de prova. Por que não secar agressivamente a dentina após condicionamento ácido? Resposta: porque colapsa fibras colágenas e dificulta a infiltração do adesivo. Essa pergunta tem cheiro fortíssimo de prova objetiva. No próximo bloco, os tipos de sistema convencional, 3 passos e 2 passos. Aí o entretenimento acadêmico fica técnico de verdade. Bloco 3, sistema convencional, 3 passos e 2 passos. Agora sim, Mona, chegamos naquela parte que separa quem entendeu da galera que começa a responder prova no modo acho que era esse. O sistema convencional tem subdivisões e a professora foi muito clara. O padrão ouro do convencional é o de 3 passos. Guarda essa informação porque isso tem cara de cobrança. Vamos por partes. Share convencional de 3 passos. Fluxo: 1. Condicionamento ácido. 2.
primer, 3, bond. Mas atenção, a professora até comentou uma pegadinha conceitual. Tecnicamente existe a profilaxia antes, mas quando a gente conta passos do sistema, normalmente estamos falando da sequência adesiva em si. Agora o protocolo. Ácido fosfórico esmalte, 30 segundos dentina, 15 segundos, lava, seca corretamente, sem destruir a dentina já aquendada no bloco passado. Depois entra o primer. E aqui tem detalhe importante: a aplicação deve ser ativa, ou seja, não é encostar e sair correndo igual delivery atrasado. É esfregar o material, fricção, movimento ativo, para melhorar a penetração. Depois vem o bond, que é basicamente a camada adesiva propriamente dita. Depois evaporar solvente e fotopolimerizar. Fim. Resumo mantra: ácido, primer, bond, evapora, foto, guarda. Agora, por que esse é o padrão ouro? Porque oferece excelente desempenho adesivo, mais controle, mais previsibilidade, mais confiabilidade clínica. Mas, como toda diva premium, é mais caro e mais trabalhoso. Convencional de 2 passos. Aqui o fabricante pensou: e se a gente juntar etapas? Então, primer mais bond vêm juntos no mesmo frasco. Ou seja, continua existindo condicionamento ácido. Continua esmalte 30S, dentina 15S. Mas depois disso, não aplica primer separado, não aplica bond separado. É tudo no material só. Fluxo: ácido, lavar, secar corretamente, adesivo combinado, evaporar solvente, foto. Mais simples, mais rápido, mais utilizado clinicamente porque costuma ter custo melhor. A professora até citou marcas usadas na prática de prova. Pergunta clássica: qual a diferença principal entre convencional de 3 passos e 2 passos? Resposta: no 3 passos, primer e bond são separados. No 2 passos, estão combinados. Se a banca quiser ser chata, qual é considerado padrão ouro? Resposta convencional de 3 passos. No próximo bloco, vem a família autocondicionante. E aí o ácido começa a perder protagonismo. Tchanham. Bloco 4. Sistemas autocondicionantes. O ácido perde o emprego? Respira, porque aqui costuma dar nó em cabeça universitária bonita. Até agora a lógica era: primeiro ácido, depois adesivo. Mas aí surgiram os autocondicionantes. E a pergunta é: se ele é autocondicionante, então não precisa de ácido? Resposta curta: em teoria, ele já condiciona sozinho. Resposta que passa na prova: depende do esmalte. A professora foi bem clara aqui. Vamos começar pelo autocondicionante de 2 passos. Fluxo 1. Primer autocondicionante 2. Bond. Ou seja, o primer já faz a função de condicionar e preparar a superfície. Por isso o nome, autocondicionante. O material já chega fazendo o babado. Então, normalmente, não precisa ácido fosfórico antes. Mas bizu fortíssimo. Se tu quiser melhorar a adesão ao esmalte, pode fazer condicionamento seletivo, traduzindo, ácido somente no esmalte. Nunca na dentina nesse protocolo. Repito com dramaticidade de novela mexicana. Só. No. Esmalte. Porque o esmalte responde muito bem ao ácido fosfórico. A dentina já vai ser tratada pelo próprio sistema. Então, fluxo mental. Profilaxia, se quiser, ácido só no esmalte, primer autocondicionante com aplicação ativa bond, evapora solvente, fotopolimeriza. A professora reforçou. Aplicação ativa continua importante. Não é pinguei e fui embora. É esfregar para favorecer a interação com a estrutura dental. Agora, o autocondicionante de 1 passo. Aqui o fabricante pensou: quer simplificar tudo e fez um verdadeiro combo. Primer mais bond condicionamento no mesmo sistema. Tudo num passo. Fluxo: aplica material, evapora solvente, fotopolimeriza, fim. Prático? Sim. Mais rápido? Sim. Mais simplificado? Muito. Mas aí vem a lógica clínica. Quanto mais simplifica, às vezes menor controle de certas etapas. Então não é automaticamente superior. PPP alerta de prova, pergunta clássica. Qual a diferença entre autocondicionante 2 passos e 1 passo? Resposta: no de 2 passos, primer e bond separados. No de 1 passo, tudo junto. Outra possível: em autocondicionantes, pode usar ácido fosfórico? Resposta: sim, seletivamente no esmalte. Se marcar na dentina sem critério, a banca te dá um beijo e te elimina. No próximo bloco, adesivos universais, os camaleões da odontologia. Bloco 5, adesivos universais, a camaleoa da odontologia. Alô, Mona, chegamos na categoria faz de tudo da odontologia restauradora. Os adesivos universais receberam esse nome porque conseguem aderir a diferentes superfícies e permitem diferentes estratégias clínicas. Traduzindo sem sofrimento, é o adesivo multitarefa. Tipo aquela pessoa que faz café, responde WhatsApp, resolve boleto e ainda corrige falha marginal. A lógica aqui é:
Ele te dá liberdade de protocolo. Tu pode usar estratégia autocondicionante ou condicionamento seletivo no esmalte, ou, dependendo do sistema e indicação, abordagem mais ampla. Mas a fala da professora foi bem prática. Na rotina com Universal, o mais comum é: se quiser, condicione esmalte. Se não quiser, o sistema já trabalha sozinho. Isso é importante porque muita gente acha que Universal significa joga de qualquer jeito. Não, querida. Universal é bagunça clínica. Universal flexibilidade com critério. Agora, uma coisa importante que a professora destacou: eles são chamados universais porque aderem a várias superfícies. Não é só dente. Isso amplia a aplicabilidade clínica. Mas para a tua prova, o foco maior provavelmente vai ser diferença de protocolo entre convencional, autocondicionante e universal. Então pensa assim: convencional, ácido obrigatório; autocondicionante, o próprio sistema condiciona; universal pode trabalhar de modos diferentes, dependendo da estratégia. Essa comparação costuma cair muito. Agora vem um bizu de ouro. A professora citou marcas e padrões ouro. Isso tem cheiro fortíssimo de questão oral, professor curioso. Ela colocou como referências Premium, OptiBond no convencional, Clearfill, autocondicionante, e comentou universais conhecidos também. Isso não significa decorar catálogo inteiro igual influencer de Dental Shopping surtada, mas vale lembrar quais são referências de alta performance. Resumo mental, estilo prova. Se a questão perguntar qual sistema oferece maior flexibilidade clínica, resposta: adesivo universal. Se perguntar adesivo universal elimina a necessidade de conhecimento de protocolo, resposta: não, porque usar errado continua dando ruim. PPP, alerta. Erro clássico de estudante: achar que universal é automaticamente melhor. Não. Cada sistema tem contexto clínico, vantagens e limitações. No próximo bloco, a gente sai do mundo adesivo e entra no universo da resina composta, onde começa o verdadeiro multiverso da viscosidade, carga, brilho e sofrimento restaurador. Bloco 6. Resina composta. Do que essa diva é feita? Respira, porque agora começa aquele conteúdo que o professor ama transformar em questão de associação, completar lacuna e sofrimento psicológico elegante. A professora entra agora na pergunta base: do que é feita a resina composta? E aqui é decorar a estrutura com lógica. A resina composta tem três componentes principais: matriz orgânica, matriz inorgânica, carga, agente de união. Acabou. Se a prova pergunta a composição da resina, é isso. Agora vamos traduzir. Matriz orgânica. Pensa nela como a massa da resina, a parte pastosa. A professora até simplificou como aquela massinha branca. É a parte resinosa propriamente dita. Ali ficam os monômeros. E aqui ela fez um bizu importante. Não precisa pirar decorando nomenclatura química absurda, porque provavelmente isso não seria foco de cobrança pesada. Mas tu precisa entender a lógica. Esses monômeros começam numa forma mais fluida e depois, quando recebem luz adequada, viram polímero. Ou seja, endurecem. Transformação de monômero, polímero. Guarda isso porque é fundamento. A professora explicou uma coisa muito boa. Alguns monômeros são extremamente viscosos. Traduzindo, melequentos, grudentos, densos. Aí os fabricantes adicionam outros menos viscosos para melhorar a manipulação. Isso explica porque algumas resinas parecem ai que delícia de trabalhar e outras parecem meu Deus, quem inventou essa cola infernal? Não é surto teu, é composição. Matriz inorgânica. Carga. Agora chegamos na musculação da resina. A carga existe para dar resistência. Sem carga, a resina vira uma diva frágil emocionalmente. Com carga, aguenta mastigação, desgaste e biomecânica clínica. A professora até fez exemplo bem consultório real. Paciente mastiga forte, come coisa dura. A restauração precisa sobreviver. Quem ajuda nisso? A carga. Então, mais carga, maior resistência mecânica. Guarda agente de união. Agora imagina duas pessoas incompatíveis num date. Uma é matriz orgânica, outra é matriz inorgânica. Não se misturam naturalmente. Entra a cupi da odontologia, Silano. Ele une essas fases. Se a prova perguntar qual agente de união mais usado, resposta: Silano. Beijo e aprovação. Resumo mantra: massa resinosa carga Silano ou a resina composta. Pipipi alerta, pegadinha clássica. Confundir agente de união da resina com adesivo dentário. São contextos diferentes. Aqui estamos falando da composição interna do material. No próximo bloco, carga, brilho, resistência, polimento e porque nem toda resina serve para qualquer situação clínica. Na área bloco 7, carga da resina, a Academia da Restauração.
Agora a gente entra num ponto que a professora praticamente piscou com o neon escrito. Isso importa muito, porque aqui mora raciocínio clínico mais pegadinha de prova. A carga da resina não está ali de enfeite, ela interfere diretamente em resistência mecânica, brilho, polimento, desgaste, manipulação, radiopacidade, contração de polimerização. Sim, mana. Ela trabalha horrores. Hash primeira lógica. Resistência. Quanto mais carga, mais resistente tende a ser a resina. Mentaliza. Uma massinha pura sem reforço versus concreto com brita. Qual aguenta mais pancada? Exatamente. Por isso, dentes posteriores, onde a mastigação faz o verdadeiro UFC bucal, costumam exigir materiais mais resistentes. A professora foi bem prática. Posterior recebe mais esforço mastigatório, então precisa de material mais robusto. Segunda lógica, brilho e polimento. Agora vem o plot twist. Mais resistência nem sempre significa mais estética, porque o tamanho e comportamento das partículas influenciam o acabamento. A professora explicou. Partículas menores costumam permitir melhor polimento e brilho, ou seja, superfície mais lisa, mais brilho, resultado estético melhor. Isso é maravilhoso para áreas estéticas, especialmente anteriores. Então aqui nasce aquele raciocínio clínico bonito. Posterior, robustez anterior, estética refinada. Claro que hoje existem materiais híbridos tentando equilibrar isso, mas a lógica base é essa. Terceira lógica, manipulação. A professora comentou uma coisa muito vida real. Algumas resinas são deliciosas de manipular, outras parecem chiclete possuído. Isso também conversa com carga e composição. Mais consistência, sensação clínica diferente. E isso também varia conforme preferência do profissional. Tem dentista que gosta de resina mais firme, tem quem goste mais fluida. Ou seja, não existe a única resina perfeita universal da paz. Existe adaptação clínica, mais indicação. Quarta lógica, radiopacidade. Isso aqui tem cheiro de prova objetiva. A carga ajuda a dar radiopacidade. Traduzindo, a restauração aparece na radiografia. E isso é importantíssimo, porque ajuda. Diagnóstico, acompanhamento, diferenciação entre material restaurador e lesão. Imagina se a restauração ficasse invisível radiograficamente? Caos, trevas, diagnóstico digno de fanfic. Quinta lógica, contração de polimerização. A professora já plantou essa sementinha. A carga ajuda a reduzir contração de polimerização, porque quanto mais matriz resinosa livre, mais material encolhível existe. Mais carga ajuda a diminuir esse drama. Ainda existe contração? Sim, mas melhor controlada. Pi, alerta de prova. Se perguntarem, funções da carga na resina composta, lembra resistência à radiopacidade, controle de contração, melhor manipulação influência em brilho e polimento. No próximo bloco vem a polimerização. E aí entra a luz azul, canforoquinona e a resina deixando de ser molenga para virar gente. Polimerização. O momento em que a resina. Bloco 8. Polimerização. O momento em que a resina toma vergonha na cara e endurece. Agora, aquenda porque esse assunto despenca em prova e ainda aparece muito na clínica. A pergunta central: como a resina deixa de ser uma pastinha mole e vira uma restauração rígida? Resposta: polimerização. Traduzindo, é a transformação dos monômeros em polímeros. Antes, moléculas menores, mais móveis, mais fluidas. Depois, estrutura mais organizada, rígida, endurecida. Visualiza assim: antes, igual povo solteiro numa festa bagunçada, depois todo mundo de mão dada formando corrente humana organizada. É isso. Quem dispara esse processo? A professora explicou. Existem componentes químicos dentro da resina que iniciam essa transformação. O principal, canforoquinona. Nome feio? Sim. Decora? Sim também. Porque esse nome tem cheiro fortíssimo de questão. A canforoquinona funciona como iniciador fotossensível. Quando recebe a luz certa, bam! Começa a reação em cadeia. Qual luz? Hoje, luz visível azul LED. Antigamente existiam sistemas ultravioletas. Mas o foco moderno da tua prova é fotopolimerização por luz azul. Então, o fotopolimerizador entrega energia luminosa. Essa energia ativa a canforoquinona. A canforoquinona inicia a reação. A resina endurece. Fim do babado. Comprimento de onda importa? Sim. A professora citou isso, porque a ativação depende da faixa correta. Traduzindo sem neurose física, não basta qualquer luz piscando igual árvore de Natal. Tem que ser a luz adequada. Distância importa muito bizu pesadíssimo. Se o fotopolimerizador estiver longe da resina, a energia diminui. Menor energia chegando, pior polimerização. Então nada de vou deixar afastadinho porque estou conversando. Não. A professora foi muito prática. Aproxima do ponto exato que precisa ser polimerizado, porque senão
Polimerização incompleta. E aí? Resistência ruim, durabilidade ruim, falha clínica, frustração estética, depressão acadêmica leve. Potência importa. Nem todo fotopolimerizador entrega a mesma potência. Uns são mais fortes, outros mais modestos. Então, se o aparelho for menos potente, às vezes precisa aumentar a exposição. A professora até comentou isso, não é necessariamente lixo, mas exige ajuste. Alerta clínico da vida real. A professora soltou um baita bizu. Muito dentista acha. Acendeu a luz qual? Tá perfeito. Errado. O aparelho pode acender e estar entregando potência inadequada. Ou seja, parece funcionando, mas está flopado internamente. PPP alerta de prova. Se perguntarem qual o principal fotoiniciador da resina composta, resposta: canforoquinona. Se perguntarem o que interfere na polimerização, resposta: distância, potência, tempo, características da resina. No próximo bloco entra a famigerada contração de polimerização e fator C, a verdadeira novela mexicana restauradora. Contração de Bloco 9. Contração de polimerização mais fator C. O drama do material que encolhe. Agora respira porque esse é o tipo de conteúdo que parece técnico demais, até tu visualizar a cena. Quando a resina polimeriza, ela endurece. Lindo. Mas nesse processo, ela também encolhe. Tchanhan dramático. Isso é a famosa contração de polimerização. Traduzindo em português da fofoca odontológica, a resina começa ocupando um volume. Depois que endurece, esse volume diminui. Ela dá uma emagrecida involuntária. E aí qual o problema? Ela pode puxar as paredes cavitárias. Visualiza. Tu colou uma fita adesiva entre duas paredes e, de repente, essa fita resolve encurtar. O que acontece? Tensão, estresse na interface adesiva. E isso pode gerar gap marginal, infiltração, sensibilidade pós-operatória, falha restauradora, ou seja, babado clínico sério. Por isso, não se coloca um blocão gigante de resina. A professora enfatizou isso muito. Nada de sair jogando um caminhão de resina dentro da cavidade, porque quanto maior o volume único, maior a contração problemática. E ainda existe outro risco: a luz pode não alcançar adequadamente toda a profundidade. Resultado: parte mal polimerizada, caos. Técnica incremental. Para controlar isso, usa-se incrementos pequenos. A professora foi clara, até 2 milímetros. Guarda esse número. Não é invenção estética, é controle físico. Tu coloca pouco, fotopolimeriza. Coloca mais, fotopolimeriza. E assim vai. Tipo montar a lasanha clínica em camadas. Fator C, figuração cavitária. Agora vem a parte que faz aluno olhar para o teto. Mas calma, é simples. Fator C é igual à relação entre superfícies aderidas e superfícies livres. Quanto maior essa relação, maior tensão gerada pela contração. Traduzindo, quanto mais a resina estiver presa dentro da cavidade, menos liberdade ela tem para aliviar tensões. E aí o estresse explode na interface. Imagina alguém tentando encolher dentro de uma caixa apertada. É isso. Classe IN igual a drama maior. A professora usou exatamente esse raciocínio. Classe 1 costuma ter fator C alto, porque há muitas paredes aderidas. Pouco espaço livre, logo, maior potencial de tensão, maior chance de problema. Técnica inteligente. Por isso ela mostrou aquela lógica. Não unir muitas paredes de uma vez. Fazer incrementos estratégicos para controlar tensão. Não é frescura, é biomecânica restauradora. PPP alerta de prova. Se perguntarem o que é contração de polimerização, resposta: redução volumétrica da resina durante polimerização gerando tensões. Se perguntarem como minimizar, resposta: técnica incremental, incrementos até 2 milímetros, controle da configuração cavitária. Se perguntarem quanto maior o fator C, resposta: maior a tensão gerada pela contração. No próximo bloco, vamos para as classificações das resinas compostas: macro, micro, híbridas, nano, o multiverso da partícula. Bloco 10. Classificação das resinas compostas. O multiverso das partículas. Agora chegamos naquele conteúdo que parece desfile de sobrenomes de família rica. Macro, microhíbrida, nanoparticulada, nanohíbrida, suprananométrica. E a aluna pensa: professor, eu preciso decorar essa genealogia inteira? Calma, Amapô. Vamos entender a evolução lógica. Porque a professora explicou exatamente assim. Esta é a primeira geração, macroparticuladas. Os fabricantes queriam resistência. Pensaram, vamos colocar partículas grandes. Resultado, alta resistência mecânica, mas o acabamento ficava horroroso, superfície mais rugosa, mais manchamento, estética sofrível, tipo maquiagem feita no escuro. Então funcionava? Sim, era lindão. Segunda geração, microparticuladas. A indústria pensou, vamos diminuir partículas para melhorar a estética. E funcionou.
Essas resinas, melhor polimento, melhor brilho, acabamento mais bonito, perfeitas para anteriores. Mas plot twist. Quando começaram a usar em posteriores, faltava resistência. Ou seja, ficava bonita, mas apanhava da mastigação. Terceira etapa híbridas. A odontologia disse: e se eu misturar vantagens, Chanhan? Misturaram partículas grandes, mas menores. Objetivo: resistência estética. Melhorou? Sim, mas ainda não era o auge, porque o acabamento ainda não era tão glamouroso. Microhíbridas. Aí veio o refinamento. Mesmo conceito híbrido, mas tentando melhorar acabamento. Resultado: mais equilíbrio, melhor polimento, boa resistência, já ficando bem mais interessantes clinicamente. Agora o babado ficou tecnológico, partículas minúsculas, quase invisíveis. E aqui a professora valorizou excelente polimento, ótima lisura superficial, manutenção de brilho, traduzindo aquela restauração bonita que segue belíssima. Sem cara de material cansado depois. Ó ícone. Aqui a indústria juntou de novo, nano mais híbrido, tentando somar resistência mais estética premium. Esse é o espírito da coisa. Suprananométricas. Agora chegamos na aristocracia restauradora. A professora falou delas como tecnologia topo de linha. Excelente comportamento estético, excelente brilho, ótimo acabamento. Muito desejadas, mas porque odontologia também é capitalismo com fotopolimerização. Resumão clínico. Pensa assim: mais grosseiras, mais resistência, menos estética, partículas menores, mais estética, melhor polimento, menos rugosidade. Essa lógica resolve metade das questões. Bizu da professora. Ela comentou resinas populares de entrada, mais baratas, muito usadas no começo da formação, mas com manipulação mais difícil, tipo material que ensina caráter. Não necessariamente ruins, mas menos glam. PIP e alerta de prova. Pergunta clássica: qual resina oferece melhor polimento e brilho? Tendência: nanoparticuladas, sistemas modernos com partículas menores. Pergunta clássica 2: qual a lógica da evolução das resinas? Resposta: buscar equilíbrio entre resistência mecânica e estética. No próximo bloco, resina flow, bulk fill e resinas especiais, onde entra cada diva clínica. Bloco 11: resina flow, bulk fill e as divas de uso específico. Agora a gente entra naquela parte em que o aluno pensa: oba, mais tipos de resina para decorar, que delícia de sofrimento. Mas calma, porque a lógica aqui é muito clínica. A professora foi bem prática. A pergunta não é qual é mais bonita, a pergunta é onde cada uma faz sentido. Resina flow. Primeiro, essa querida tem consistência bem mais fluida. A professora comparou com algo tipo cimento mais escoante. Traduzindo, ela corre mais, escorre melhor, entra em espaços pequenos com facilidade. Parece ótima para restaurar tudo? Não. Aqui mora a pegadinha. A Flow não é para sair restaurando o dente inteiro como se fosse protagonista universal. Por quê? Porque ela tem menos carga. E lembra o que carga faz? Resistência. Então, menos carga é a menor resistência mecânica. Logo, ela não foi feita para aguentar sozinha grandes esforços mastigatórios. Onde Flow brilha? Em situações específicas. A professora citou usos clínicos como regularização de cavidade pequenas, adaptações internas, regiões específicas da restauração, auxílio em determinadas classes restauradoras. Porque, por ser fluida, ela se adapta lindamente. Visualiza: resina convencional, massa de modelar flow, melzinho clínico controlado. Então, não, se a cavidade precisa de melhor adaptação em área delicada, flow ajuda. Mas reconstruir dente inteiro com ela? Pi, alerta. Pergunta clássica: por que a resina flow não é ideal para grandes restaurações sob carga? Resposta: porque tem menor quantidade de carga e menor resistência mecânica. Bulk fill. Agora vem a polêmica clínica da sala. A professora comentou que alguns profissionais gostam, mas ela pessoalmente demonstrou certa reserva. E o raciocínio foi muito lógico. Bulk fill foi criada para permitir incrementos maiores. Ao invés dos tradicionais 2 milímetros, algumas bulk fill permitem 4 milímetros ou mais, dependendo do sistema. A promessa é menos etapas, mais rapidez, menos tempo clínico. Parece maravilhoso? Sim. Mas aí vem o pensamento clínico crítico da professora. Quem garante que a luz chegou adequadamente lá embaixo? E essa é uma crítica absolutamente válida, porque se a profundidade for mal polimerizada, temos problema. Então, bulk fill existe, tem indicação, tem gente que ama, mas exige confiança no material, mais protocolo correto, mais fotopolimerização adequada. Resina unicromática, efeito camaleão. Agora o glamour restaurador. Essas resinas tentam se adaptar opticamente ao substrato dental.
ou seja, imitam a cor ao redor. A lógica: menos complexidade na escolha de múltiplas cores, mais praticidade estética, muito úteis em alguns cenários. Mas não significam abandona completamente seleção de cor e vai na fé. Calma lá. São ferramentas clínicas, não magia da Disney. Resumão clínico, flow mais fluida, menos resistente, uso estratégico, bulk fill, incrementos maiores, mais rapidez, exige critério. Unicromática, camaleia ou estética, adaptação óptica, praticidade. Bizu da professora. Nem tudo que é tecnologicamente moderno substitui completamente técnica clássica. Essa é uma mentalidade de prova e clínica. No próximo bloco, seleção de cor, manipulação clínica e bizus de consultório real. Bloco 12, seleção de cor. Não é no olhômetro do caos. Agora chegamos naquele momento que separa a restauração ok da restauração que parece dente de novela das 9. Porque não basta restaurar, tem que parecer natural. E a professora trouxe um raciocínio bem clínico aqui. A seleção de cor da resina precisa acontecer antes do procedimento adesivo. Guarda isso porque é pegadinha elegante. Por quê? Porque depois de isolar, manipular, mexer no dente, desidratar esmalte, a cor percebida muda. E aí tu escolhe errado. Resultado? Restauração que parece turista perdida no sorriso. Como a professora orientou? Método bem prático. Pega pequeno incremento de resina, algo em torno de até 2 milímetros. Coloca diretamente sobre o dente, sem adesivo. Repito, sem adesivo. Isso importa muito. Depois, fotopolimeriza. Observa. Analisa se aquela cor realmente harmoniza com o substrato dental. Se não ficou legal, remove. Testa outra. Simples. Por que sem adesivo? Porque se colocar adesivo antes, a resina gruda. E aí, querida, fatality. Vai ter que remover com desgaste. Problema desnecessário. Então o teste é diagnóstico, não adesivo. Escala de cor. A colega perguntou sobre escala tipo Vita. A professora respondeu que sim, pode usar. Claro, mas fez um comentário bem vida real. Nem todo consultório tem, porque é um recurso caro. Então o teste direto com pequeno incremento pode ser extremamente útil. Ou seja, escala ajuda? Sim. É obrigatória para a existência humana? Não. Misturacas. Essa parte foi ótima. A pergunta surgiu: precisa usar tudo da mesma marca? Resposta prática da professora: não necessariamente, porque diferentes marcas têm vantagens diferentes. Uma pode oferecer melhor brilho, outra melhor opacidade, outra melhor consistência, outra melhor estética. Então muitos profissionais mesclam, mas isso exige conhecimento clínico. Não é freestyle de laboratório clandestino. Raciocínio clínico importante. Anterior, demanda estética absurda. Posterior, demanda funcional pesada. Então, às vezes, a estratégia muda, a escolha muda, o material muda. Não existe resposta universal, tipo, essa é a melhor resina do universo. Depende da indicação. Pipipi, alerta de prova. Pegadinhas possíveis. Quando selecionar cor? Resposta: antes do procedimento restaurador definitivo, antes de alterar visualmente o dente. Teste de cor com adesivo? Resposta: não. Pode misturar marcas? Resposta: sim, com critério clínico. No próximo bloco, vantagens e desvantagens da resina composta, aquele conteúdo que ama aparecer em prova discursiva. Bloco 13, vantagens e desvantagens da resina composta. A diva tem talento, mas também tem drama. Agora chegamos naquele conteúdo com perfume fortíssimo de prova discursiva. Porque professor ama perguntar: cite vantagens e desvantagens da resina composta. Então bora entender de verdade e não decorar igual papagaio em sofrimento. 1. Estética. Esse é o grande glamour da resina. Ela consegue mimetizar estrutura dental, traduzindo, parecer dente de verdade. Cor, translucidez, brilho, naturalidade. Por isso virou queridinha da odontologia estética. Porque a amálgama nesse quesito, querida, não vamos nem constranger. 2. Técnica conservadora. A professora destacou isso. A resina permite procedimentos menos invasivos, ou seja, não precisa sair destruindo estrutura sadia só para conseguir retenção mecânica brutal, como acontece com materiais mais antigos em certos contextos. Então, mais preservação dentária. Isso é muito relevante. Graças ao sistema adesivo, a resina consegue aderir ao dente, e isso muda tudo, porque permite reabilitações mais inteligentes, mais conservadoras, mais anatômicas, mais elegantes clinicamente. Radiopacidade aparece na radiografia, e isso ajuda no diagnóstico e acompanhamento, coisa importantíssima. 5. Reparabilidade. Isso é maravilhoso. Se houver defeito localizado, muitas vezes dá para reparar.
Não precisa necessariamente remover tudo igual cena de destruição civil. 6. Variedade de cores. A professora valoriza existe um arsenal: dentina, esmalte, efeito, bleach, opacificadores, camaleônicas, ou seja, muito controle estético. Desvantagens. Agora vem o lado tóxico da diva, porque nenhuma é perfeita. 1. Contração de polimerização. Já vimos esse babado. A resina encolhe ao polimerizar. Pode gerar gap, tensão, infiltração, sensibilidade. Isso é uma desvantagem clássica. Se cair, marca sem medo. 2. Absorção de água, expansão higroscópica. A professora falou isso e isso tem cara de questão. A resina absorve água. Isso altera comportamento dimensional. Por isso, acabamento polimento refinadíssimo nem sempre é feito imediatamente de forma definitiva em certos protocolos. Guarda esse conceito. 3. Manchamento. Paciente que ama café, vinho, corantes, higiene duvidosa. Resultado? Resina pode pigmentar. Então, manutenção importa. Chá 4, dependência técnica, essa é gigante. Resina não perdoa protocolo ruim. Errou adesivo ruim. Errou isolamento ruim. Errou polimerização ruim. Errou técnica incremental ruim. Ela exige execução correta. Dependendo da marca e contexto clínico, há desgaste com o tempo, especialmente se mal indicada. 6. Calor da fotopolimerização. A professora comentou algo bem clínico. Alguns aparelhos esquentam bastante, e isso incomoda o paciente. Empatia odontológica, Mona. Acho que alerta clínico da professora. Se o paciente não mantém higiene, não retorna, não faz manutenção, não adianta esperar milagre. Nem resina premium salva abandono clínico. Isso é pensamento de prova e vida real. PPP alerta final. Questão clássica. Principal desvantagem? Resposta muito forte. Contração de polimerização. No próximo bloco, fotopolimerizador. Potência, cuidados, bisos clínicos e pegadinhas de prova. Bloco 14. Fotopolimerizador. A varinha mágica que pode te trair. Agora chegamos naquele equipamento que parece simples, mas a professora praticamente gritou: não subestimem isso. Porque muita restauração aparentemente bem feita fracassa por fotopolimerização ruim. Sim, a culpa às vezes não é da resina, nem do adesivo, é da bendita luz. É a função principal. O fotopolimerizador existe para converter monômero-polímero, ou seja, ele endurece resina e adesivo fotoativáveis. Sem ele, sem restauração funcional. Fim. Se acende, está funcionando. Errado. Esse foi um baita bizu da professora. Tem muito profissional que pensa, ligou, acendeu, ótimo. Não necessariamente, porque a luz pode acender, mas a potência estar inadequada. E aí, a polimerização fica incompleta. Resultado, resina aparentemente dura por fora, problemática por dentro. Chocada? Eu também. A potência importa muito. A professora comentou que a potência varia conforme aparelho, e isso interfere diretamente no desempenho. Mais potência adequada, melhor entrega de energia. Menos potência, talvez precise compensar com mais tempo. Então não é só apertar botão e rezar. Distância importa absurdamente. Esse ponto ela reforçou muito. Quanto mais distante o fotopolimerizador da resina, menos energia chega. Imagina a lanterna. Bem perto, luz forte. Longe, dispersa. Mesma lógica. Então, aproxima o aparelho da área exata. Nada de deixar afastado enquanto fofoca da vida do coleguinha. Olhar direto para a luz? Não, Pipi, alerta retiniano. A professora lembrou. A luz intensa pode prejudicar a visão. Então, usa protetor adequado. Nada de bancar super-herói ocular e a clínica. A professora trouxe consultório real aqui. Alguns aparelhos esquentam muito. Paciente sente desconforto. Então, não é momento de se distrair. Tem que observar, porque às vezes o paciente está ali sofrendo silenciosamente. Odonto também é sensibilidade humana, Mona. Cuidado com o aparelho de base. Outro bizu clínico. Alguns aparelhos ficam na base carregadora, e o hábito ruim de deixar fora da base pode reduzir vida útil. Ou seja, equipamento também exige manejo correto. Radiômetro. Agora entra aquele nome que pode surgir para assustar aluno. Radiômetro. Serve para quê? Medir potência do fotopolimerizador. Porque visualmente tu não sabe se ele está entregando energia suficiente. Isso é controle de qualidade clínico. Bizu da professora sobre aparelhos. Ela comentou marcas mais premium e outras mais acessíveis. Mas a lógica da fala foi: não é porque não é topo de linha que é inutilizável. Só precisa entender limitações. Talvez compensar tempo. Usar corretamente. Pi. Alerta de prova. Perguntas prováveis. Função do fotopolimerizador. Converter monômeros em polímeros. Distância interfere? Sim. Acender significa funcionamento ideal? Não.
Qual aparelho mede potência? Radiômetro. No próximo bloco, vem o fechamento da revisão com os protocolos práticos que a professora explicitamente sinalizou como conteúdo para memorizar para a prova. Fechamento e bisos explícitos de prova. O que a professora praticamente desenhou para você memorizar. Agora aquenda, porque aqui mora ouro puro. Essa parte tem fortíssimo cheiro de isso cai. Porque perto do final, a professora praticamente acenou com placa neon dizendo memorizem os protocolos. Então, bora organizar esse fechamento como cérebro estratégico de sobrevivência acadêmica. Protocolo 1. Sistema convencional, 3 passos. Esse aqui ela tratou como Elite Premium, mantra, profilaxia, ácido fosfórico, primer bond, evaporação do solvente, fotopolimerização. Tempos esmalte 30 segundos, dentina guá 15 segundos. Detalhes críticos: não ressecar dentina brutalmente. Aplicação ativa do primer é evaporar solvente, obrigatoriamente aproximar o protocolo 2. Convencional, 2 passos. Mesmo início, profilaxia ácido, mesmos tempos. Esmalte 30S, dentina 15S. Diferença: primer mais bond no mesmo sistema. Fluxo: ácido, lava seca corretamente, adesivo combinado, evapora solvente foto. Protocolo 3. Autocondicionante 2 passos. Aqui, não depende obrigatoriamente de ácido prévio, mas condicionamento seletivo no esmalte pode ser usado. Nunca saia acidificando dentina nesse protocolo sem critério. Fluxo: profilaxia ácido seletivo sindicado. Primeiro autocondicionante bond evapora foto. Protocolo 4. Autocondicionante 1 passo. O simplificado do simplificado, tudo integrado. Fluxo: aplica e evapora solvente foto. Protocolo restaurador com resina. Outro bizu fortíssimo: não fazer blocão único. Sempre, incrementos de até 2 milímetros, porque isso ajuda. Controle da contração melhor, polimerização, menor risco de falha interna. A professora bateu muito nisso. Bisus soltos, que tem cheiro de prova. Dentina colapsada, secar errado após ácido, fibras colágenas colapsam, adesão pior. Distância do foto mais longe, menos energia. Resina Flow não restaura dente inteiro sozinha em áreas de carga. Bulk Fill incremento maior, mas exige confiança no protocolo. Carga mais resistência. Partículas menores, mais brilho e polimento. Canforoquinona, principal iniciador. Silano, agente de união da resina. Fator C, quanto maior, maior tensão. O bizu mais explícito da professora. No final, ela praticamente disse: estudem os protocolos completos, porque isso pode ser cobrado. Isso não foi sutileza, foi praticamente spoiler da prova. Então, se eu fosse teu alter ego acadêmico dramático, eu decoraria protocolo igual música chiclete. Resumão ultra curto para memória. Sistema adesivo igual a protocorta dentina, CK igual parede recém-pintada. Resina contrai. Incremento até 2 mm, foto perto do dente. Carga igual a resistência, partículas menores, estética. Canforoquinona inicia, silano igual a uni, fator C alto igual problema. Se quiser, próximo passo eu monto o bloco extra. Questões estilo professora, mas respostas comentadas no mesmo modo narrado. Tu tá certíssimo. Eu entrei num ritmo de revisão acelerada, cursinho pré-prova, mas teu objetivo real é videoaula narrada sincronizada, com tempo de compreensão, imagem mental e pausas naturais. Ou seja, não basta listar, tem que ensinar de verdade. A forma como eu fiz os blocos finais ficou boa para revisão rápida, mas ruim para aprendizado profundo com leitura por voz. Vamos corrigir a rota. Novo padrão daqui para frente. Explicação mais lenta, mais pausas narrativas, menos metralhadora de tópicos, mais construção lógica, exemplos clínicos, visuais, bisos explicados, não só jogados, protocolos passo a passo com porquê de cada etapa. Porque protocolo sem lógica, decoreba que evapora em 24 guas. Então vamos refazer direito. Começando por onde mais importa, bloco refeito. Protocolos adesivos explicados de verdade. Protocolo convencional de 3 passos. Respira. Esse é o sistema que a professora praticamente chamou de padrão ouro. Mas antes de decorar, entende a lógica. O problema inicial é: resina não gruda naturalmente no dente. Especialmente porque, quando a gente prepara a cavidade, fica aquela lama microscópica de resíduos, a smear layer. Então o protocolo precisa preparar a superfície. Etapa 1. Profilaxia. Primeiro, limpa a superfície. Pensa como pintar a parede. Tu não pinta a parede empoeirada. Mesmo raciocínio. Se tiver sujeira, biofilme, restos, a adesão piora. Etapa 2. Ácido fosfórico. Agora vem o condicionamento. Tempos. Esmalte 30 segundos. Dentina, o 15 segundos.
Aqui muita gente decora sem entender, mas pensa, o esmalte é muito mais mineralizado, mais duro, mais resistente, então precisa de mais tempo. A dentina é mais delicada, tem matriz orgânica, tem água, tem colágeno. Se exagerar, tu destrói o equilíbrio, por isso menos tempo. Bizu de prova. Se inverter tempos, provavelmente erra a questão. Etapa 3. Lavagem. Remove ácido completamente, porque deixar ácido residual é desastre bioquímico. Etapa 4. Secagem controlada. Agora vem a pegadinha assassina. Muita gente pensa, secar bastante é melhor. Errado. Na dentina, se tu seca agressivamente, as fibras colágenas colapsam. Visualiza, uma esponja aberta. Agora imagina apertar até virar uma coisa compactada. Foi isso, o adesivo precisa penetrar nessa rede. Se ela colapsa, ele não entra direito. Por isso a professora fez aquela analogia dos pelinhos arrepiados. Bizu pesar. Etapa 5. Primer. Agora entra o primer. Função: preparar a dentina para receber a fase adesiva. Ele conversa com essa estrutura úmida e ajuda a penetração. A professora reforçou: aplicação ativa, ou seja, esfregar. Não encostar passivamente, porque o movimento melhora a infiltração. Bond. Agora entra a camada adesiva. Essa vai criar a ponte entre estrutura dental e resina. Etapa 7. Evaporar solvente. Isso aqui eu tinha corrido demais mesmo. E isso é importantíssimo. O adesivo tem solventes. Esses solventes ajudam a aplicação, mas não podem ficar lá, porque atrapalham a formação adequada da camada adesiva. Então entra jato de ar controlado. Não é sopro cenográfico, é etapa funcional. Etapa 8, fotopolimerização. Agora endurece o sistema. Só então tu tá pronto para restaurar. Resumão lógico: limpa, condiciona, lava, seca corretamente, primer, bond, evapora solvente, foto. Agora olha a lógica. Cada etapa prepara a próxima. Nada é aleatório. Se esse formato ficou no ponto que tu queria, siga no mesmo nível com protocolo 2 passos, depois autocondicionantes, depois universais, de forma lenta e didática. Mantendo esse novo ritmo. Mais aula, menos metralhadora de revisão. Bloco refeito. Sistema convencional de 2 passos, explicado de verdade. Agora que o convencional de 3 passos fez sentido, o de 2 passos vai ficar quase intuitivo, porque ele nasce da tentativa da indústria de simplificar a vida do dentista. A lógica foi: será que dá para manter boa adesão, mas com menos etapas? E aí surgiu o convencional de 2 passos. Mas cuidado, ele continua sendo convencional. Isso significa uma coisa importantíssima: o ácido continua obrigatório. Muita gente confunde isso. Acha que porque diminui o número de passos, tirou o condicionamento. Não. O condicionamento continua existindo. O que mudou foi outra parte do protocolo. Etapa 1. Profilaxia, mesma lógica. Limpar superfície, nada de adesão sobre biofilme, sujeira, resíduos. Pensa, tu não cola película em celular cheio de gordura de dedo. Mesmo raciocínio. Etapa 2. Ácido fosfórico. Mesmos tempos. Decora porque continuam iguais. Esmalte igual a 30 segundos, dentina a 15 segundos. Por quê? Porque a biologia do dente não mudou só porque o fabricante mudou o frasco. O esmalte continua supermineralizado, a dentina continua delicada. Então a lógica permanece. Etapa 3. Lavagem. Remove completamente o ácido. Sem drama aqui. Etapa 4. Secagem controlada. Mesma pegadinha assassina do protocolo anterior. Nada de transformar a dentina em deserto do Saara. Porque colapsa colágeno, e aí já vimos o caos. Agora vem a diferença principal. No sistema de 3 passos, primer separado, bond separado. Aqui não. O fabricante juntou os dois. Ou seja, primer mais bond é o mesmo frasco, e isso muda o protocolo. Etapa 5. Aplicação do sistema adesivo combinado. Agora tu aplica o material único. Esse material precisa cumprir dupla função: preparar substrato e criar adesão. A professora comentou que por estar tudo junto, a lógica da aplicação muda um pouco, mas ainda exige técnica. Não é largar gota e ir embora. Etapa 6. Evaporar solvente. Continua essencial, porque mesmo combinado, o sistema continua tendo solventes. E solvente residual igual a problema. Aqui vale repetir: adesão ruim, camada híbrida comprometida, falha futura. Etapa 7. Fotopolimerização. Agora endurece, e só depois vem a resina restauradora. Onde a prova ama pegar. Pergunta clássica: qual a diferença entre convencional, 3 passos e 2 passos? Aluno nervoso às vezes responde: um usa ácido e outro não. Errado. Ambos usam ácido. A diferença é: no 3 passos primer e bond separados, no 2 passos combinados. Bizu da professora, ela comentou que esse tipo costuma ser muito usado clinicamente. Por quê? Porque simplifica.
Menos etapas, menor tempo clínico, custo mais acessível em muitos casos. Então ele aparece bastante no mundo real. Mas isso não significa automaticamente melhor desempenho que o padrão ouro. A professora deixou claro, o 3 passos ainda é referência premium. Imagem mental para fixar. 3 passos ácido, depois preparo, depois cola. 2 passos ácido, depois preparo mais cola juntos. Pronto. Agora ficou lógico. Se quiser, sigo imediatamente com autocondicionantes. E aí o ácido começa a perder protagonismo. Bloco refeito. Sistemas autocondicionantes. Explicado de verdade. Agora pensa comigo. No sistema convencional, a lógica era: primeiro eu agrido a superfície com ácido fosfórico, depois entro com o sistema adesivo. A indústria olhou para isso e pensou: será que eu consigo criar um sistema que faça esse preparo sozinho? Daí nasce o nome, autocondicionante, ou seja, ele mesmo faz o condicionamento necessário. Então aqui muda completamente a filosofia. Primeiro conceito que precisa entrar na tua cabeça. No convencional, ácido UAU a protagonista obrigatório. No autocondicionante, o sistema já vem preparado para interagir com a superfície dental sem depender necessariamente daquele passo clássico do ácido. Isso não significa ausência total de critério. Calma, já vamos para o bizu perigoso. Check autocondicionante de 2 passos. Esse é mais fácil de entender primeiro. Ele continua tendo 2 etapas, mas diferentes do convencional. Agora a lógica é: passo 1, primer autocondicionante. Passo 2, bond. Etapa 1, profilaxia. Mesma lógica de sempre. Limpeza da superfície. Nada novo aqui. Etapa 2, primer autocondicionante. Agora vem a diferença importante. Esse primer não é um primer comum. Ele já tem capacidade de modificar a superfície. Ou seja, ele já faz parte do trabalho que antes era do ácido. Por isso o nome autocondicionante. Visualiza assim: no convencional, ácido e primer eram 2 pessoas diferentes. Aqui, o primer já chega multitarefa. Aplicação ativa. Importa muito, a professora reforçou isso. Não é pingar e rezar, é esfregar, movimentar, trabalhar o material contra a superfície. Por quê? Porque ele precisa interagir direito com o substrato. Sem isso, desempenho piora. Etapa 3. Bond. Depois entra a camada adesiva, agora sim formando ponte com a futura resina. Etapa 4. Evaporação do solvente. Continua obrigatória. Não importa se mudou o sistema, solvente residual continua sendo problema. Fotopolimerização endurece. Fim do protocolo adesivo. Agora o bizu assassino de prova. Aqui mora a confusão clássica. Aluno pensa, autocondicionante igual a nunca usar ácido. E aí erra, porque a professora explicou algo importante. Condicionamento seletivo do esmalte pode ser feito. Ou seja, tu pode usar ácido fosfórico, mas apenas no esmalte. Por quê? Porque esmalte responde muito bem ao condicionamento ácido clássico. A adesão ao esmalte costuma melhorar. Mas a dentina? Aí não, porque a dentina já será tratada pela lógica do sistema autocondicionante. Se tu mete ácido indiscriminadamente, pode bagunçar a filosofia do protocolo. Imagem mental para fixar. Pensa assim: esmalte aceita um help do ácido. Dentina, deixa meu sistema resolve, bizu de prova gigante. Pergunta: no sistema autocondicionante, o ácido fosfórico é proibido? Resposta: não. Pode ser usado seletivamente no esmalte. Agora, autocondicionante de 1 passo. Aqui a indústria olhou e disse: vamos simplificar mais. Então, agora, primer mais bond, ação condicionante, tudo num sistema só. Tudo. Uma verdadeira mona multitarefa. Chash, protocolo, profilaxia, aplicação do sistema, evaporação do solvente, fotopolimerização. Mas cuidado com uma armadilha de raciocínio. Mais simples, automaticamente melhor. Entendeu? Porque simplificar reduz etapas, mas às vezes também reduz controle refinado de cada fase. Então a escolha clínica depende do contexto. Resumão mental. Autocondicionante, 2 passos, primer, autocondicionante, depois bond. Autocondicionante, 1 passo, tudo junto. Se isso fez sentido, a próxima aula fica deliciosa. Adesivo universal, a grande camaleoa da odontologia restauradora. Perfeita. Agora vem a camaleoa da odontologia restauradora. Bloco refeito, adesivo universal. Respira, porque esse nome universal faz muita gente pensar besteira. Tem aluno que ouve adesivo universal e automaticamente pensa: ah, então serve qualquer coisa de qualquer jeito. Não, respira. Não é bagunça clínica patrocinada. Universal aqui significa versatilidade de protocolo, não ausência de protocolo. Essa diferença é importantíssima.
Primeira pergunta: por que ele é chamado universal? Porque ele foi desenvolvido para permitir diferentes estratégias adesivas. Traduzindo, o mesmo sistema pode ser usado de formas diferentes. É como se ele dissesse como tu quer trabalhar hoje, dentista. E isso traz flexibilidade clínica. Para entender isso, vamos relembrar. No convencional, ácido obrigatório. No autocondicionante, o próprio sistema condiciona. No universal, tu pode escolher a estratégia. E aí a mente faz Chan-Ham. Agora ficou. Quais estratégias? Basicamente, três possibilidades. 1. Modo autocondicionante. Tu usa o adesivo universal sem ácido prévio. O próprio sistema interage com a estrutura. Fluxo. Profilaxia adesivo universal evapora solvente, fotopolimeriza, acabou. Bem parecido com lógica autocondicionante simplificada. 2. Condicionamento seletivo. Esse é muito importante, porque a professora praticamente apontou para essa lógica. Aqui tu usa ácido fosfórico, mas apenas no esmalte. Por quê? Porque esmalte ama condicionamento ácido clássico. A adesão costuma ficar melhor. A dentina deixa o adesivo universal manejar. Então, fluxo, profilaxia ácido só no esmalte, lava seca corretamente, adesivo universal evapora solvente e foto. Estratégias mais abrangentes, dependendo do sistema. Alguns universais permitem abordagens diferentes, conforme indicação clínica e fabricante. Mas para a tua prova, o foco principal provavelmente vai ser autocondicionante ou condicionamento seletivo. É isso que precisa estar cristalino. Agora, o bizu mais importante e universal não significa automático. Vou repetir porque isso derruba estudante. O fato de ser versátil não significa que tu pode jogar de qualquer jeito, não ler protocolo, ignorar solvente, fotopolimerizar, mal fazer freestyle, restaurador. Não. Odontologia continua sendo odontologia. Por que ele é tão queridinho? Porque oferece praticidade, menos estoque, mais flexibilidade, possibilidade de adaptação clínica, menor complexidade operacional. Na rotina corrida isso pesa muito. Mas tem pegadinha, aluno pensa, se é universal, deve ser o melhor de todos. Não necessariamente. Cada sistema tem vantagens e contexto. A professora inclusive citou padrões ouro de outras categorias. Então, universal, rei absoluto. Imagem mental para fixar. Pensa num canivete suíço. Faz várias funções, mas ainda precisa saber qual ferramenta usar. É isso. Questão clássica de prova. Qual a principal característica do adesivo universal? Resposta: versatilidade de uso com diferentes estratégias adesivas. A outra pegadinha. Universal precisa sempre de ácido? Resposta: não. Depende da estratégia escolhida. Resumão visual convencional, preciso do ácido, autocondicionante, eu mesmo resolvo. Universal, tu escolhe como quer trabalhar. Agora sim, a base adesiva ficou redondinha. Próxima aula, resina composta, composição explicada de forma realmente intuitiva, sem quimicofobia acadêmica. Vou manter o formato mais didático com explicação real. Bloco cirúrgico 1. Resina composta. O que realmente precisa saber? A professora entrou na composição da resina. Mas honestamente, tu não precisa decorar a fórmula química igual o candidato a Breaking Bad. Precisa entender lógica. A resina composta tem três componentes principais. 1. Matriz orgânica. Pensa nela como a base da resina. A massa, a parte pastosa, aquilo que antes da fotopolimerização parece manipulável. Ali estão os monômeros. Esses monômeros são moléculas pequenas que depois se unem. Quando a luz ativa o sistema, eles viram polímeros, ou seja, o material endurece. Essa transformação é essencial. Sem ela, não existe restauração funcional. Bizu, se a prova perguntar qual parte da resina corresponde à fase resinosa? Resposta: matriz orgânica. NER 2, matriz inorgânica. Agora vem a musculação da resina. Essa parte existe para dar força. Sem carga, a resina seria muito frágil, muito molenga, muito vulnerável. Então pensa, massa de bolo pura versus concreto armado. Quem aguenta mastigação? Exatamente. Funções importantes da carga. A professora falou várias, mas vamos ficar no que importa. Ela aumenta a resistência mecânica, melhora comportamento contra desgaste, ajuda a radiopacidade, influencia brilho-polimento, ajuda a controlar contração de polimerização. Lógica de prova. Mais carga, mais resistência. Menos carga, mais fluidez, menos resistência. A3. Agente de união. Aqui entra o cupido da história. Porque matriz orgânica e carga não se misturam naturalmente de forma eficiente. Então precisa de alguém conectando. Esse alguém, silano. Se a prova perguntar, agente de união mais usado na resina composta? Resposta: silano.
Sem pensar demais, resumo o que realmente importa. Resina igual a massa resinosa mais reforço estrutural, os conector, ou tecnicamente matriz orgânica, matriz inorgânica, silano. O que não precisa pirar, bis, gm, mate, gdma, nomes químicos infinitos. A própria professora praticamente minimizou isso, então não vai gastar neurônio premium à toa. Se esse ritmo tá bom, próximo vem. Bloco cirúrgico 2, carga, flow, bulk fill e o que realmente cai. Vamos encerrar isso de forma estratégica, sem enrolação, só o que realmente importa para a tua revisão. Fechamento cirúrgico, o que faltava saber sobre resina composta? Número 1. Carga, o conceito mais importante. Se tu guardar uma coisa sobre resina, guarda isso. Carga igual a resistência. A carga é o reforço estrutural da resina. Mais carga, material mais resistente, melhor para áreas que recebem mastigação forte. Menos carga, material mais fluido, menos resistente. Biso clínico, posterior igual mais esforço mastigatório. Logo, precisa de material mais resistente. Anterior com demanda estética maior. Logo, brilho e acabamento importam muito. Número 2. Tamanho das partículas. Não precisa decorar a árvore genealógica inteira. Só entende a lógica. Partículas menores, melhor polimento, mais brilho, melhor estética. Partículas maiores, mais resistência, acabamento pior. A indústria foi evoluindo tentando equilibrar essas duas coisas. Por isso surgiram híbridas, nano, etc. Mas a lógica é essa. Número 3. Resina flow. Essa cai porque confunde. Flow, resina mais fluida. Escorre melhor, adapta melhor. Mas tem menos carga. Então não é para restaurar dente inteiro em área de grande carga. Serve melhor para pequenas regularizações áreas específicas, facilitar a adaptação interna. Imagem mental. Resina comum igual a massa de modelar flow melzinho odontológico. Pergunta. Flow é ideal para grandes áreas de esforço mastigatório? Resposta não. Bulk fill. Essa foi criada para permitir incrementos maiores. Tradicional até 2 milímetros, bulk fill até 4 milímetros, dependendo do sistema. Vantagem: menos etapas, mais rapidez. Preocupação da professora. Será que a luz chega adequadamente até o fundo? Esse raciocínio clínico é excelente. Pegadinha bulk fill não significa pode jogar tudo de qualquer jeito. 5. Canforoquinona, nome feio, mas importante, é o principal iniciador da polimerização. Quando recebe luz azul, ativa a reação resina e endurece. Pergunta clássica. Principal fotoiniciador? Resposta: canforoquinona. Número 6. Seleção de cor. A professora deu bizu muito clínico. Escolha de cor deve acontecer antes, porque depois de manipular o dente, a aparência muda. Método prático. Pequeno incremento sobre dente fotopolimeriza, avalia, remove sem adesivo. Pegadinha. Usar adesivo no teste igual a erro porque gruda. Número 7. Vantagens da resina. Se cair questão discursiva, fala isso. Estética excelente, adesão ao dente, técnica conservadora, reparável, radiopaca, várias cores. Número 8. Desvantagens, as mais importantes. Contração de polimerização técnica sensível à absorção de água, manchamento, desgaste, dependência de protocolo correto. 9. O que realmente tem cara de prova? Se eu apostasse dinheiro, tempos do ácido, diferença entre sistemas adesivos, dentina colapsada, evaporação do solvente fator C, contração de polimerização, incrementos de 2 milímetros canforoquinona, função carga flow versus resina convencional, fotopolimerizador. Ultra resumão final. Sistema adesivo, seguir protocolo convencional, ácido obrigatório, autocondicionante, sistema condiciona, universal, versátil. Dentina, não ressecar agressivamente. Carga, resistência. Flow mais fluida, menos resistente. Bulk fill, incremento maior com critério canforoquinona, iniciador. Contração, resina encolhe. Fator C mais paredes aderidas igual a mais tensão. Foto perto do dente. Pronto. Agora sim, encerramos a revisão narrada e podemos partir para as questões estilo professora, que provavelmente vai render mais para a tua prova.